Bem-vindos ao programa Voz do Claustro, do canal do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Olá, eu sou a irmã Martina e esse é o 9º encontro da nossa série sobre grandes políticos cristãos do século XX. Nos episódios até agora a gente veio falando de uma porção de, fundamentos, vamos dizer assim, da doutrina social da igreja, ou seja, aquilo que a igreja, na sua autoridade, na sua sabedoria, na sua, garantia de nos transmitir a teologia verdadeira, nos diz sobre qual é o papel do cristão, ou como o cristão deve se portar, ou quais são pelo menos os parâmetros, para um cristão dentro do mundo social, dentro do mundo político, dentro do mundo econômico da sociedade moderna. De novo, lembrando, a doutrina social da igreja não é uma ideologia, não é um partido, não é um programa político, muito ao contrário, é exatamente essa sugestão num sentido de recomendação que a igreja nos faz, com base na própria Sagrada Escritura. Obviamente, a igreja não está inventando nada, nem pode inventar nada, sobre, o que nós cristãos, qual é o nosso papel, vamos dizer assim, na sociedade contemporânea, na sociedade tão complicada, dos nossos tempos. Nesse sentido, a igreja nos deixa sempre, como nós falávamos aqui em outros episódios, a liberdade de escolher o caminho prático segundo a nossa consciência. A igreja não vai, nem pode jamais, interferir na nossa consciência. O que a doutrina social da igreja nos aponta são exatamente parâmetros, valores, ensinamentos que nos dão luz sobre a realidade da nossa situação política, econômica e social, e por isso nos deixam, claro, com armas na mão, armas no sentido de conhecimentos, no sentido de valores aí que podem, nos ajudar, devem nos ajudar nesse caminho, nos orientar nesse caminho. Nós falávamos então de fundamentos como a lei natural, por exemplo, como o bem comum, como a realidade do governo como serviço, como possibilidade, inclusive a obrigação às vezes de uma revolução no caso de injustiças, tudo isso que a gente veio falando nos outros episódios. E hoje eu queria chegar num último fundamento, vamos dizer assim, da doutrina social da igreja, que a rigor está ainda talvez mais adiante, ou a gente poderia dizer, inclusive antes de todos esses fatores que a gente já falou. Eu chego nele aqui por último, porque obviamente o caminho que a gente percorreu até aqui mostra para a gente a necessidade desse fundamento que a gente não citou lá no começo, mas que a gente vai vendo que é imprescindível. A questão é a seguinte: tudo que nós fazemos em situações políticas, sociais e econômicas tem uma variedade, uma pluralidade enorme, que não só são boas, como são legítimas e ajudam. Isso é o segredo da democracia. Nenhum de nós, homens e mulheres, pode jamais dizer que a gente sabe tudo, ou que a gente pode tudo, ou que a gente faz tudo bem. Nós somos sempre pessoas falhas, nós somos sempre pecadores. Quem não é pecador é Deus, não é isso? Quem não é falho é o Evangelho, mas nós, como pessoas humanas, somos sempre falhos. Portanto, qualquer governo, qualquer programa social, econômico, etc., que disser essa é a forma única, perfeita e correta, já em si mesmo está fadado ao desastre. Mesmo que seja uma coisa muito boa, muito cristã, ou o que seja, porque é necessário na vida aqui no mundo que nós vivamos uns com os outros, que a gente aprenda uns dos outros, inclusive por experiência, mesmo que a gente tenha uma teoria, vamos dizer assim, muito boa, a prática é uma coisa que a gente tem que aprender.
essa vida social de mútuo aprendizado, essa vida social que é o que assim que Deus fez a gente, né? Essa vida social que nos permite também, política, economia, etc., nos corrigir constantemente e melhorar constantemente também com a opinião dos outros e com a experiência dos outros. Isso é essencial para a vida política. Portanto, há no mundo aqui da Terra, no qual a gente vive ainda, uma liberdade, uma pluralidade enormes, e isso é bom, é útil, na verdade. A gente aprende com isso e só assim a gente pode realmente progredir. Daí a importância da democracia, daí a importância da liberdade política, da liberdade de religião e etc. Tudo que é imposto a gente fere já de antemão aquela qualidade da liberdade, da consciência individual que foi Deus que nos deu, que nos faz semelhantes a Deus, não é? No entanto, por mais que a gente se esforce, por exemplo, na vida política, na vida econômica e na vida social, por algo justo, por algo bom, por algo que realmente, né, tenha em meta o bem comum, pela liberdade, por exemplo, democrática, a gente chega sempre no momento em que a gente vê isso tudo tem que ter um sentido por trás disso tudo. É preciso que a gente chegue a um âmbito mais profundo, filosófico, vamos dizer assim. O que é a realidade do homem? O que é a realidade do mundo? O que a gente está fazendo nessa terra? O que é, na verdade, a meta da nossa vida? Porque se a gente não responde a essas perguntas mais profundas, a rigor, a vida política, a vida social e a vida econômica também ficam sem rumo, vamos dizer assim, por melhor que a gente seja. Vamos imaginar duas pessoas que querem sinceramente a justiça, que querem sinceramente melhorar a condição de vida, por exemplo, né, de gente, enfim, que está sofrendo por pobreza e desemprego. Ambas pessoas são boas, ambas pessoas querem o melhor, mas ainda assim há, obviamente, diferenças, ainda assim há caminhos diferentes. E é preciso, sem forçar o outro, sem desrespeitar a liberdade, que a gente mesmo, por nós mesmos, na nossa consciência, chegue mais fundo e realmente pense nessas questões, né, que são as questões, vamos dizer assim, grandes da nossa vida. O que é a vida? O que é o mundo? Para que a gente está aqui? Essas respostas também vão influenciar, obviamente, o caminho, enfim, né, político, social e econômico que eu tome, não só na minha família, como no meu trabalho, na sociedade, se eu for um político de influência no meu país, né, ou até nas relações internacionais. Portanto, a gente, na verdade, o Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI são, né, os grandes, vamos dizer assim, paladinos dessa realidade nos tempos modernos. Eles repetem isso, né, das formas mais variadas e com relação aos mais diferentes aspectos. E isso é uma coisa que não foi eles que inventaram, isso está no Evangelho, né? A gente chega a um ponto na nossa vida e na vida social e política no qual a gente tem que se perguntar: existe Deus ou não existe Deus? Parece muitas vezes que a gente pode viver, e a gente tenta isso até na nossa vida pessoal, muitas vezes, né, sem responder essa questão. Basta que eu mais ou menos vá fazendo o que é bom, o que é justo, né? Estou ajudando os outros, não estou matando ninguém, não estou roubando, e a gente vai vivendo, e assim, né, não precisa pensar muito em Deus ou não. Todos nós que já vivemos um pouquinho mais tempo sabemos que a resposta a essa pergunta alcança a gente em algum momento da vida. Seja porque um ser querido morreu, seja porque a gente de repente, né, se acha numa situação que todo o nosso esforço não adiantou, seja porque a gente realmente não pode dar respostas simplesmente materiais. A gente sabe que viver assim superficialmente, enfim, né, acaba fazendo a nossa vida vazia e levando a gente até por rumos que não eram os que a gente desejava. E isso também, nos diz a Igreja, se reflete na vida política, na vida econômica. Continua havendo uma liberdade, continua havendo uma pluralidade, continua havendo a necessidade, inclusive, né, dessa ajuda mútua de lado a lado, de partido a partido. Isso tudo é bom. Mas essa pergunta fundamental também na política a gente precisa fazer. Existe Deus? Existe um bem? Existe uma vida eterna? O que a gente está fazendo aqui na Terra? Qual é, no fundo, não é,
a meta da política, o que é o que realmente interessa fazer, o que é o bem comum, o que é o bem real da população. Quando eu estou fazendo uma lei, por exemplo, essa lei realmente é boa? Qual é o parâmetro para dizer que essa lei é boa ou não? Qual é o parâmetro para dizer que uma coisa é correta ou incorreta em política, por exemplo? A gente tenta muitas vezes responder isso só com uma questão ética, né? Mas a questão ética ela é muito relativa. A ética está ligada à cultura. Se a gente fica só na ética, a gente pode dizer que, na verdade, nos países muçulmanos é ético, então, né, que um homem tenha várias mulheres e maltrate essas mulheres, ou enfim, né, as mulheres vivam lá de uma forma quase escrava, com aquelas roupas, etc. Segundo a ética deles lá nessa cultura, isso é certo. Quem vai dizer que isso não é certo? Se não há uma realidade mais profunda que, na verdade, abarque todos os homens, não interessa se são muçulmanos, cristãos, ateus, etc., então a gente, na verdade, vira tudo relativo, né? Curiosamente, as pessoas mais relativistas, ou que mais defendem o ponto de vista relativista, são às vezes as que mais se irritam quando veem coisas diferentes daquelas que elas pensam, né? Eu fiz várias vezes esse teste em sala de aula, por exemplo. As pessoas geralmente mais ateias e contra a igreja são as que primeiro se levantam se a gente falar de uma justiça, se a gente falar, por exemplo, justamente, né, de uma injustiça cometida por uma pessoa religiosa, e essa pessoa se indigna. Ora, se tudo é relativo, se tudo na verdade é uma questão de ética cultural, então a gente não tem nada a dizer, né, sobre práticas que outras pessoas fazem lá na casa delas ou na vida delas, né? Fulano mata a mulher, o outro bate na mulher, o outro, né, rouba, o outro se é uma questão da ética cultural lá dele, da cultura dele, da tradição dele. Todo mundo sabe que não é assim. Todo mundo sabe que por trás das questões culturais e éticas, que de verdade existem e determinam uma série de coisas, há uma questão mais profunda. Voltamos aqui, há uma lei natural, há uma coisa que nos faz homens. A gente pode ser de que religião for, de que lugar for, de que país for, de que inclusive época a história for, todos nós, por exemplo, precisamos de respeito. Todos nós precisamos de amor. Isso varia, a forma de demonstrar isso varia segundo a cultura. Claro, tem culturas que são mais fechadas e secas, outras mais exuberantes, mas respeito e amor todo mundo precisa. Essas coisas são, né, inerentes ao homem, inerentes à liberdade, por exemplo. Né? É uma coisa inerente, daí o famoso, né, Declaração dos Direitos do Homem. Isso não é só para um país, isso é para toda a humanidade, porque justamente se viu que se não se obedecer a uma coisa assim comum, né, pessoas fazem guerra, matam os outros e não tem a quem dar satisfação disso. Portanto, essa pergunta fica ali presente também na política. Existe Deus? E se existe Deus, que Deus é esse? É o Deus cristão? É o Deus criador do bem, que veio nos salvar, que veio nos ensinar? É o Deus do Evangelho? E se é, o que isso deve, como é que isso deve se refletir na política, sem tirar a liberdade dos outros, sem ficar impondo aos outros nenhuma crença, nem nada, mas como é que isso se reflete na minha atuação na política e na sociedade, como é que isso se reflete nas leis, por exemplo. É preciso responder essa pergunta: existe uma verdade por trás de todas as tradições e culturas? Ou o que existem são meras ideologias que nós criamos, daí vem a palavra, ideologia, ideia, eu tive uma ideia e eu faço dessa ideia um programa, e mais ou menos, né, vou espalhando isso, impondo isso aos outros, cada um tem sua ideologia. Então, na verdade, nem mesmo a ideologia devia querer se propagar, porque, né, tudo é relativo. Por que tem que propagar essa ideologia? Não existe nada correto nem errado. A gente sabe por experiência que não é assim. Vamos buscar realmente a verdade, mas realmente não é ficar, né, só escutando o que os outros dizem, é a gente individualmente, na nossa consciência, lá no fundo do nosso coração, livremente, vamos buscar realmente a verdade, vamos ser sinceros. Vamos, né, o que os grandes escritores e grandes, enfim, né, filósofos, etc., sempre buscaram e sempre fizeram. A gente não vai alcançá-la plenamente, porque aqui na Terra é tudo, né, enfim, coberto por um véu, como dizia São Paulo, mas algumas coisas a gente consegue alcançar. E aí, o Papa Bento sempre dizia, né, aí é que está, na verdade, o valor da fé cristã. A fé cristã não é uma ideologia a mais, a fé cristã não é um mito, a fé cristã não é uma coisa, né, que se inventou em determinado momento e foi imposta à força
porque senão ela não tem valor nenhuma e vamos acabar mesmo com a igreja e com tudo. Não, a fé cristã só tem valor se ela for a verdade, mas uma verdade que não é imposta, uma verdade na qual eu, pela minha inteligência, pela minha consciência e pela minha experiência de vida, acredito. E em acreditando, como diz São João, né, eu dou adesão a ela, eu transformo a minha vida por ela. Então também na política a gente vê, historicamente, no mundo contemporâneo, que esses são os exemplos que eu estou dando, como essa questão tem um efeito assim gigantesco nas, enfim, né, transformações políticas do mundo. Eu vou pegar aqui o exemplo de um outro presidente americano, provavelmente a maioria de nós, né, que tem já acima de 30 anos, aí 40 anos, lembra-se dele ainda, chamado Ronald Reagan. Foi presidente dos Estados Unidos entre 1980, eu era pequenininha, 1988, morreu em 2004, nasceu já no século XX, 1911. O Reagan é essas pessoas, né, de carreira mais improvável que a gente possa imaginar. Ele era de família muito simples lá, americana, no meio dos Estados Unidos, acabou, né, virando salva-vidas lá num lugarejo lá dos Estados Unidos. Alguém descobriu que ele tinha um certo dom para teatro, ele foi entrando nessa vida de artista, acabou em Hollywood e foi ator de cinema naquela época áurea de Hollywood. Nunca foi um ator de primeira categoria, sempre fez papéis secundários. Enfim, mas era tido como uma pessoa legal, como uma pessoa boa, simpática, se casou, depois inclusive se divorciou, protestante, né, mas uma pessoa de fé, e se casou de novo 2 vezes, teve 4 filhos, tipo da pessoa que a gente diria, bom, é o último que pode ser algum político que venha a ser exemplo de cristianismo pra gente, né? No entanto, Deus faz aquilo que Ele quer e não o que a gente pensa, né? Ele acabou deixando a vida de artista e entrou mais na vida política. E acabou sendo, na década de 60, governador do estado da Califórnia. Numa época muito difícil, as revoluções estudantis nas universidades da Califórnia e etc. E ele já foi mostrando uma certa firmeza e um certo realismo e uma certa autoridade moral grande que acabaram convencendo seus amigos, sobretudo, a, né, de alguma forma, pô-lo aí numa candidatura à presidência dos Estados Unidos, e, enfim, com as histórias normais que a gente conhece dessas questões políticas, acabou realmente sendo eleito presidente dos Estados Unidos em 1980 e ganhou uma segunda vez, foi presidente dos Estados Unidos 2 vezes. E o Reagan, enfim, né, se pode estudar a sua presidência sob os mais variados aspectos, não vamos entrar aqui na história nacional interna dos Estados Unidos, mas o Reagan certamente vai ficar conhecido na história e é ainda, né, como o presidente americano que, pelo lado dele, não foi ele sozinho, né, acabou com a Guerra Fria, simplesmente. Muitos de nós se lembram disso ainda quando a gente era jovem aí, ou pequeno. O Reagan não é o personagem principal do fim da Guerra Fria, talvez seja o Gorbachev na União Soviética naquela época, do lado religioso o Papa João Paulo II, sem dúvida nenhuma, e outras pessoas, né? O presidente da França era o Mitterrand, na Alemanha o Helmut Kohl e a Margaret Thatcher na Inglaterra, por exemplo. Mas o Reagan, como presidente dos Estados Unidos, teve um papel, obviamente, né, de grande preponderância. Inclusive, quem afirma isso são as próprias pessoas que viveram isso mais de perto. O Lech Wałęsa, por exemplo, na Polônia. Polônia foi o país onde começou todo o processo de liberação do comunismo na Europa. Ele sempre disse, sem o Reagan a gente não teria conseguido isso. O Reagan, a rigor, ele mesmo dizia isso, eu não fiz nada de extraordinário. O fim da Guerra Fria não se deu por causa dele, a União Soviética estava caindo em si, né? Já estava economicamente podre e aquilo não conseguia ir adiante. O Gorbachev tentou ainda fazer naquela famosa perestroika e glasnost uma abertura do sistema comunista para salvar ainda aquele sistema, mas quando ele abriu aquilo se desfez, porque já estava podre, né? Isso todo mundo sabe, isso não é uma questão difícil de ser discutida. No entanto, o fato de que lá nos Estados Unidos, nesse momento, estava uma pessoa, por um lado, extremamente realista, que é assim como Reagan se definia, não como um ideólogo, não como uma pessoa exatamente presa em ideologias, não como uma pessoa que já estava fazendo o seu programa, não interessa o que está acontecendo, mas ao contrário, alguém que está olhando a realidade a cada dia e que quer se, de alguma forma, atuar nessa realidade, em vez de ficar atuando em ideologias.
E por outro lado, e aí a nossa questão, um homem de profunda crença em Deus, no Deus cristão, protestante, crença ativa, não passiva, não quer dizer que ficou falando que os outros tinham que ser o que ele era, mas ele, na vida dele, né, tinha essa segurança de atuar como um homem cristão. Isso certamente fez com que a Guerra Fria terminasse nesse momento e terminasse do jeito que terminou, que foi, né, uma coisa completamente pacífica, fora, né, escaramuças aqui e ali. A gente naquela época não conseguia acreditar, muita gente lembra ainda as notícias da televisão, né? Um país depois do outro ia se libertando do jugo comunista sem guerra, sem derramamento de sangue, né? Parecia uma coisa assim de outro mundo. E é uma história muito bonita, porque o próprio Reagan, inclusive, né, definia isso sempre. A rigor, a gente está aqui como instrumento. A realidade é essa e o que a gente faz aqui é fazer o que a gente pode para que Deus possa atuar. Não é Deus atuar no sentido de que a gente não faz nada e Deus vai fazer tudo. Não, é no sentido justamente de procurar o bem, de procurar o que é direito, de procurar o que é justo, de procurar o que obviamente, né, precisa ser feito, todo mundo sabe disso, de não mentir, de não ter medo, de não esconder a verdade. Daí ele ser um homem conhecido, inclusive os inimigos sempre desprezam isso, mas uma qualidade dele, né? Como uma pessoa que não faz discursos políticos abstratos e complicados, senão que fala claramente. Ele é uma pessoa que simplesmente, né, diz aquilo que de fato ele realmente pensa que é a realidade. Pode até se discutir se ele viu certo ou não, mas ele é sincero. Ele chama, por exemplo, o sistema comunista do império do mal. E ele não está falando isso no sentido, né, hoje em dia, que a gente está mais acostumado, de uma coisa ideológica. Ele está falando porque ele está vendo, é um sistema que matou, prendeu, torturou. Isso não pode continuar, isso precisa cair, né? Quando ele vai a Berlim, por exemplo, naquela época existia ainda o Muro de Berlim, ele não fica fazendo um discurso econômico e político sobre o Muro de Berlim. Ele diz simplesmente, né, e é famosa a cena, ele falando alto no microfone, né? Senhor Gorbachev, vem aqui e põe esse muro abaixo. Isso é uma vergonha que esse muro exista, separando um país, impedindo que os cidadãos do próprio país saiam do seu país. Esse muro é uma vergonha para o próprio sistema comunista, senhor Gorbachev. Vem aqui e põe esse muro abaixo, porque na verdade a Alemanha comunista dependia da Rússia, dependia do Gorbachev. São essas coisas, sabe, completamente claras, completamente sinceras, né? É um grande amigo do Papa João Paulo II, conta-se, inclusive, em vários livros biográficos dele, que ele ainda antes de presidente, vendo na televisão em 1979, a primeira visita do Papa João Paulo II à Polônia, sua terra natal, uma visita que quem nunca viu vídeos vale a pena ver, né? Tem um vídeo que se chama, por exemplo, O Peregrino, em polonês, mas dá para procurar em português, que é só música e imagens dessa visita, uma visita assim, uma coisa fora do comum, né? 2/3 da população polonesa veio à rua receber o Papa, num sistema comunista que impedia e proibia isso, né? E o Papa, enfim, o Reagan, né, diz isso, inclusive. O Papa, o que ele está fazendo não é fazer um discurso político, não é fazer uma revolução. O que ele está fazendo é simplesmente, com a sua atitude, mostrando a essa gente que eles não precisam ter medo, que eles podem simplesmente falar a verdade, que eles podem simplesmente, né, fazer uma revolução sem violência. É só dizer a verdade sobre a sua condição. Eles estão vivendo numa ditadura, eles estão vivendo num sistema de mentira, e vem um homem que passa pelas ruas sem falar muito e sem fazer muitas coisas, só para dizer isso não é verdade. Verdade é o que nós estamos vendo aqui, as pessoas que estão vindo e que querem, né, uma vida livre, uma vida boa, que querem Deus e assim por diante. E ele diz, agora nesse momento o sistema comunista está afadado ao fim depois dessa visita, né? E de fato a presidência dele nesse sentido vai ser simplesmente seguir esse parâmetro. A gente fica forte, não vamos cair, né, em mentiras que vão tentar fazer a gente engolir. Nós permanecemos dignos e permanecemos fortes, não nos deixamos intimidar, não vamos cair em diálogos altamente complicados. Agora, vamos estender a mão. Eles estão lá cheios de problemas, vamos estender a mão para que eles mesmos possam sair do seu buraco sem precisar se humilhar e sem precisar, né, verter sangue deles e dos outros. Vamos estender a mão, e essas várias fotos do Reagan com Gorbachev, né, que se davam quase como amigos. Não que comunicassem a mesma, né, política, etc., mas sim são pessoas que estão se encontrando, e é preciso ajudar, assim como a gente também precisa de ajuda, a gente tem que ajudar os outros. Talvez a cena mais famosa
dessa transcendência, vamos dizer assim, né, que o Reagan sempre levava na sua vida política, é a visita que ele fez, a primeira visita que ele fez a Moscou, uma coisa na época extremamente, né, enfim, apareciam na mídia e etc. E ele foi fazer um discurso na Universidade de Moscou, primeira vez que um presidente americano entra na Universidade de Moscou para ser escutado pelos alunos. Aquilo tudo era enfim, num país de policiamento, né? As pessoas jamais deixariam isso acontecer. E uns alunos russos contam depois, gente que é intelectual, importante, né? Que ele fez todo um discurso muito simples. Ele não era absolutamente, nem era metido a ser literário, economista, né? Ou pessoa filósofa. Ele era um homem simples, como ele dizia. Eu sou um americano nascido lá no interior dos Estados Unidos. O que eu acho importante é que a gente seja livre, direito, né? E possa fazer realmente uma vida em busca da felicidade. Isso aqui me parece importante. O resto tudo é complicado, um pouco demais para mim, quando vem com, né, altas complicações intelectuais. E no fim do discurso, então, ele diz simplesmente isso, que para um americano do tipo dele é completamente normal, mas na Rússia era um crime dizer isso. Quanto mais no microfone, né? E quanto mais um presidente dos Estados Unidos. E ele diz simplesmente, God bless you, Deus abençoe vocês. E esses russos que estavam lá dizem, né, isso pra gente foi uma coisa assim. Exatamente a visita do Papa, a partir daquele momento a gente viu que toda aquela balela de não acreditar em Deus e toda aquela coisa que foi doutrinada na gente, né, que Deus não existe, a religião não existe, não só era falho, como era exatamente o contrário do que a gente precisava. Justamente quando a gente acredita em Deus é que a gente põe a cabeça para cima, é que a gente se enche de esperança, que a gente se enche de alegria, é que a política vira uma coisa, né, que promove a vida e não a morte. É que a gente se enche de liberdade, é que as famílias, por exemplo, crescem, né? E esse homem veio, esse presidente dos Estados Unidos na Universidade de Moscou e disse simplesmente isso, God bless you, Deus abençoe vocês, vamos em frente, né? Deus está com a gente, existe um bem, existe Deus, existe um céu, existe um juízo final, existe um certo e errado, vamos em frente nesse caminho, não quer dizer impondo aos outros, não quer dizer, né, absolutamente fazendo da fé uma ideologia, mas ao contrário, fé é liberdade, fé é justiça. Agora no Advento a gente fala tanto isso, né? A vinda de Deus quer dizer a vinda da justiça, da liberdade, da alegria, não é isso? Do fim de toda a tirania, do fim de toda a prisão, do fim de toda, tão bonitos esses textos do Advento, né? A bota que marcha pelo chão fazendo barulho, né? As roupas manchadas de sangue, isso tudo vai ser queimado, isso tudo vai ser levado embora. O que vai florescer agora é a paz, é a justiça, é a bondade, é o amor de um irmão pelo outro, é o perdão. São essas coisas que são Deus. E essas coisas têm que ter o seu reflexo na política e na sociedade. São essas coisas, e o Reagan vai lembrar disso muitas vezes na sua época, né, que são o fundo da vida política e da vida social. É para isso, é para que a gente viva num mundo de paz, num mundo de bem, num mundo de liberdade, num mundo de alegria, num mundo de fraternidade real, de caridade. É para isso que a gente luta. É para isso que a gente faz um partido político. É para isso que a gente vai às eleições, não é isso? É isso o nosso ideal. É essa a nossa meta. Mas para isso você tem que acreditar em alguma coisa. Fazer uma política sem acreditar em nada, por melhor que seja, ela acaba dando no nada, não é isso? É preciso, como ele dizia, acreditar em Deus. Não importa se eu sou católico, protestante, não importa até se é muçulmano, mas é preciso acreditar que existe um bem, que existe um certo, que existe a liberdade, que existe a justiça, que existe o perdão, que existe o amor. Se a gente não acredita nisso, você pode botar os melhores mecanismos econômicos, sociais e programas políticos do mundo, você vai dar numa sociedade morta e triste. Como dizia o Papa João Paulo II, né, amigo do Reagan, vai dar numa cultura de morte, não numa cultura de vida. A cultura de vida nasce no fundo da fé no Deus cristão, não é? E isso, de alguma forma, pelo menos na nossa vida pessoal, tem que se plasmar também naquilo que a gente faz socialmente, politicamente, economicamente, enfim, né, culturalmente e etc. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.